autoridade e movimento. Leve o encontro adiante. É a nossa última reflexão da nossa série entre idas e vindas, vida. Nossa última reflexão. Nós já falamos lá na primeira sobre encontros acolhedores da vida. Procura por aqui no canal da igreja para você ver esse. Encontros que acordam para a vida. Então Jesus acolhe os seus e promove isso no nosso meio, mas ele também acorda a gente. Encontros que acolhem, encontros que acordam. A terceira falou sobre Jesus presente no melhor encontro, né? Ele se apresenta na comunidade cristã dele, na comunidade dos discípulos e quer a gente lá também. E a última antes dessa, né, a gente falou sobre entre encontros e reencontros, o reino avança. Jesus está avançando o reino dele. Na mensagem de hoje, na reflexão de hoje, nós vemos essa última parte sobre autoridade, uma autoridade que é posta e ela ordena algo e um movimento. E aí a nossa ordem para cumprir, leve esse encontro adiante, beleza? O nosso texto de hoje é em Mateus capítulo 28, do verso 18 a 20, para quem já conhece a grande comissão, a missão que Jesus dá na autoridade dele. E eu já vou deixar aqui a grande ideia para você, tá bom? Então, olha aqui embaixo. Submeter-se a Jesus é fazer discípulos que farão discípulos, espalhando a multiforme graça de Deus. Isso aqui vai ficar aqui na tela enquanto a gente lê o texto de Mateus capítulo 28, 18 a 20. Aquela ordem de Jesus. Esse aqui é o resumo de tudo, tá bom? Vai ficar por aqui, depois a gente vai ver 3 partes desta ordem de Jesus e a gente vai falar sobre isso, né? A autoridade dele, o movimento que a gente está e a gente levar esse encontro adiante. Fica aqui com o resumo do texto e eu vou ler o texto agora, tá? Mateus capítulo 28, do verso 18 a 20 diz assim: Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E veja, eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Pai, muito obrigado pela tua palavra, obrigado pela autoridade de Jesus, pelo movimento em que ele nos coloca e pela presença até o final dos tempos, que o Senhor garantiu que estaria com a gente, nos buscaria também. Obrigado por tão cuidadoso abraço do Senhor. Que o teu Espírito ilumine nossa mente, nosso coração, para entendermos o nosso lugar, a nossa missão aqui, até que o Senhor venha. Em nome de Jesus. Amém. É isso aí. Então, isso que eu li aqui em Mateus capítulo 28, a gente vai destrinchar em 3 partes, mas você já está vendo o resumo aqui. Submeter-se a Jesus é fazer discípulos, né? Fazer discípulos que farão discípulos, espalhando a multiforme graça de Deus. A primeira parte que a gente vai ver aqui vai falar sobre a autoridade e a ordem de Jesus, certo? Disso tudo que a gente falou, a primeira parte disso é, se eu vou me submeter a Jesus, que é fazer discípulo, que farão discípulos, tá, submeter, por que eu tenho que me submeter? Porque ele tem autoridade. E ele usou essa autoridade para dar uma ordem para a gente. Verso 18, aproximou-se deles e disse-lhes, Jesus aproximou-se e disse, Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão. E agora vem a ordem, tá? O vão, ele pegou a força do façam discípulos. A autoridade de Jesus é tão grande que lá no original, o grego do vão ficou tão impressionado com a autoridade de Jesus que ele pegou a força da ordem. Então a ordem aqui está no façam discípulos, tá? Jesus fala, eu tenho autoridade espiritualmente, materialmente, em todos os planos para falar façam discípulos. Aí acho que a autoridade de Jesus foi tão grande que o verbo lá era indo. Enquanto vocês vão esse movimento na vida, façam discípulos. Acho que o verbo se assustou com a autoridade de Jesus. Aí ele falou, vamos. Então, se é para fazer discípulo, vamos.
Entendeu? Jesus é quem tem autoridade e que ordena isso aqui. E você vai vendo que ele dá ordem, e aí você vê até lá no 20, ensinando a obedecer tudo que eu ordenei a vocês. Fazer discípulo é uma ordem de Jesus. Ele tem autoridade e ele deu a ordem, e a ordem é fazer discípulos. No meio da ordem ele está falando, ensina os discípulos a obedecer tudo que eu ordenei a vocês. Então Jesus é esse que tem autoridade para ordenar. Falou, vocês vão fazer isso e vocês vão ensinar os discípulos de vocês a fazerem isso, inclusive fazer discípulos também. Que eu estou dando a ordem de vocês fazer discípulo, vocês vão fazer discípulo que vão ordenar eles a cumprir essa ordem também de fazer discípulo. Aliás, a gente só está aqui hoje falando de Jesus e vivendo a missão de Jesus porque essa cadeia de ordem de Jesus nunca parou, aí chegou até nós. E nós queremos que continue, a gente fique submisso a ele e isso continue, essa cadeia de ordem de Jesus continue indo em frente como um rolo compressor no reino de Deus, pegando mais gente para o reino de Deus. Né? Quem quer, quem entende e se submete, se entrega a Jesus, entrar nesse processo também, fazer parte disso. E a gente está na mesma missão de Jesus, lá do começo, hoje 2020, 2 anos depois, fazendo discípulos. Bom, Jesus é quem tem autoridade e ele ordena. A pergunta para a gente é, quem manda na minha vida? E eu obedeço o quê? Eu estou obedecendo mesmo? Quem manda na minha vida? Rafa, isso é fácil. É minha esposa. Tô brincando. Mas a brincadeira ela tem um fundo de verdade. Quem que está mandando na minha vida? A minha família, os meus desejos. Presta atenção que você não é livre de ter algo dentro do teu coração que manda em você e você vai, corre e obedece. E Jesus se apresenta como aquele que não, eu é quem tenho autoridade. Ah, mas no meu coração tem algo aqui que manda e eu obedeço, que é ter prazer. Eu preciso ter prazer, eu vou correndo. Pode prestar atenção. Como você diz que crê em Deus, você diz que é submisso a Deus, que obedece a Deus, mas na hora que vem um negócio aqui no teu coração que fala assim, prazer, está na hora do prazer. Você corre e obedece. Bem mais rápido do que você corre e obedece à autoridade suprema de Jesus. Corre e obedece para ter prazer, vai lá comer o que você quer comer, porque você está muito chateado, ansioso, você vai e come o que você precisa comer para ter prazer. Você vai e faz aquilo que você não devia fazer para ter prazer. Ou você, sabe, tem tantas coisas que mandam e a gente obedece. Ah, meu namorado falou tal coisa e eu... meu namorado, não é teu marido. E o teu marido também devia estar submisso à autoridade suprema de Jesus. Mas você sabe tanta coisa, a minha família precisa de tal coisa, então eu vou ficar com a minha família. Quem que manda e quem obedece? É Jesus quem manda na tua vida e você obedece, ou são tantas outras coisas? Essa questão vai nos trazendo, eu estou angustiado, eu não tenho amigos, eu quero ter alguém. Querer ter alguém, então, é algo que manda na tua vida e você obedece. Você vive em função de ter alguém. Tudo que é compromisso, tudo que é tempo que você tem, você está investindo em que? No conseguir alguém, ou ter alguém, tá com a galera para você não estar sozinho, ou o que quer que seja. Mas tem alguém que manda aqui dentro do seu coração e você está obedecendo. Aí a gente tem que se perguntar em cima disso. Nós somos submissos, estamos sobre a mesma missão de Jesus ou não? Estamos submissos ou insubmissos a Jesus? E isso nos leva a uma outra questão aqui na era moderna. Todo mundo tem dificuldade com autoridade, com ordem e com dever. A gente não gosta disso nessa era moderna. Né? Os nossos pais e avós olham para a gente hoje e falam, que gente rebelde, que gente que não tem limite para nada. Aí os avós também gostam de estragar os netos, né? Fala que a gente não... as reflexões modernas, né? Fala que a gente não tem limite e ordem para nada, mas aí a gente tem filho e o nosso pai vai cuidar do nosso filho e não dá limite para o nosso filho, né? Porque é o neto deles, né? Fala, não, Deus é dos céus, deixa assim.
Na era moderna, a gente tem muito problema com a autoridade. Não se fala para um jovem que isso pode, aquilo não pode, porque ele vai falar: quem é você para mandar em mim? Quem é tal pessoa? Quem é o que para mandar em mim? Crises de autoridade, crises de ordem e de dever. E aí você já deve ter visto aquela... Tipo, não é uma charge, né? Tipo um desenho, não é nem meme, porque não é para ser engraçado, é para refletir. É um desenho assim, talvez nas mídias sociais, no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, de um desenho com um pai ou uma mãe, assim, tipo chorando e exausto, olhando pro filho, o filhinho, assim, sabe? Criancinha, e a criança cheia de coisa atrás dela, assim, tipo brinquedo. Ela tem todos os brinquedos, todas as diversões, celular, tablet, um monte de coisa, tudo que é comida que ela gosta, tudo que é coisa atrás e em volta dela, e aquela criança fazendo birra, e o pai cansado, falando assim: que mais que você quer de mim? E a criança nessa coisa está falando assim: queria ouvir um não. Você sabe que é verdade. A gente tem problema com a autoridade e nem assim a gente está colocando limite na próxima geração. As crianças estão fazendo o que querem, na hora que querem, dobrando a gente na hora que querem, porque a gente não sabe mais falar pode, não pode. Eu tenho dificuldade com isso e você também tem. Você não consegue. Ai, mas ele é tão bonzinho, mas ele. E aí você não fala não, você não fala agora não. Veja que o texto diz que Jesus fala assim: eu tenho toda a autoridade no céu e na terra, portanto eu digo para vocês, movimentem-se na vida e façam discípulos. Ele dá ordem: faça isso, não faça aquilo. E ensine o teu discípulo a obedecer tudo que eu tenho ordenado a você. Esse é o Jesus de verdade, não aquele Jesus que a gente vai... É um Jesus que fica atrás da gente falando: posso? Será que eu posso participar da sua vida? Você me aceita? Ah, não, então tá bom. Você é cristão, mas eu só tenho isso aqui, não tá bom. Esse é o Jesus de verdade. Ele ordena pra gente uma missão. E esse mundo que a gente vive tem muita dificuldade com autoridade, com ordem, com dever. E a gente tem que refletir sobre a gente mesmo, não ficar olhando para o outro e olhar para a gente, ver o que a gente está errando aqui na submissão a Cristo, de fazer discípulo. Veja, a ordem de Jesus é de fazer discípulo, não de mil coisas que a gente quer colocar na igreja e nos lugares e nos nossos projetos de vida e de ONGs, etc. Jesus falou, ordenou fazer discípulos. Tudo que está em volta disso é parafernália que a gente vai mudando com o tempo e que a música tem que ser assim, a igreja tem que ter tela preta, não tem que ter tela preta, tem que ter bateria, não pode ter bateria, tem que não sei o que, não pode ter não sei o que, tem que não sei o que. A gente, são as nossas parafernálias. Mas lá no comecinho Jesus falou: façam discípulos. Aí os caras não perguntaram assim: mas cadê o salão para 1000 pessoas, Jesus? Cadê o telão de LED, Jesus, para a gente fazer discípulo? Cadê as condições perfeitas? Jesus não está nem aí para a condição perfeita. A condição perfeita é você obedecer a ordem dele. Fazer discípulo. Todo o resto é parafernália, e pode ser uma boa parafernália que a gente vai colocando ali para ajudar, ficar legal, para as pessoas terem um conforto, se sentirem bem, mas a ordem de fazer discípulo. Ou eu me submeto, ou eu não me submeto à ordem de Jesus. Todo o resto... eu estou criando caso em coisa que não faz sentido eu criar caso, tá bom? Essa primeira parte aqui daquilo que a gente falou, que submeter-se, olha aqui de novo para você, a grande ideia, submeter-se a Jesus é fazer discípulos, que farão discípulos, espalhando a multiforme graça de Deus. E a gente vai para a segunda parte aqui, que fala no movimento da vida, leve vida. Jesus fala, então, com a autoridade e a ordem dele: vão e façam discípulos. Na verdade, o texto aqui é: indo pela vida, movimentando-se na sua vida, façam discípulos de todas as etnias, indo pela vida, movimentando-se na sua vida, façam discípulos de tudo que é pessoa diferente de você. Viu? Tá traduzido. Movimentando-se na vida, fazer discípulo de todas as pessoas que são diferentes de você. Mergulhando essas pessoas, trazendo para dentro da vida de Deus, que é uma comunidade em si mesmo.
batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a obedecer tudo que lhes ordenei. Então, no movimento da vida, leve a vida. A ordem de Jesus é, enquanto vocês se movimentam na vida, no seu trabalho, na sua vida familiar, fazendo amigos, novos amigos, isso é movimentar-se na vida, né? Não é, eu tenho sempre os mesmos amigos desde 1970 e só eles são pessoas que... Não, movimenta-se na vida, abra espaço para novas conexões, tá bom? E nisso Jesus está falando, é nesses momentos que vocês vão aproveitar para cumprir o que eu estou ordenando. Leva vida para eles. Esse encontro entre Deus e o homem, que é fazer discípulo, é falar de Jesus, quem é o homem, quem é Jesus, como Jesus nos leva para Deus. E de novo, a pergunta para a gente, começa a surgir perguntas para a gente. Se Jesus está falando, movimentem-se na vida e façam discípulos, eu tenho que me perguntar, eu estou me movimentando na vida? Ou eu estou isolado? Pergunta muito boa para esses momentos que a gente viveu e está vivendo, né? 2 anos e pouco de pandemia. Será que eu me isolei a ponto de cortar tudo que... Eu me entrei num bunker, sabe? Uma casa, abrigo antibombas, que é para também não ter mais contato com ninguém. Que eu gostei de ficar isolado. Eu falei, não, tá bom assim mesmo. Pessoas dão muito trabalho. Lógico que dão, são seres humanos, né? Você também não é o alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado, viu? Realidades. Eu me isolei ou eu estou me movimentando na vida? Outra coisa, se eu estou me movimentando, que tipo de movimento eu estou fazendo na vida? Para onde tanto que eu vou? O que eu estou realmente fazendo e me movimentando para fazer? Que a gente chama para a igreja e não pode num dia, não pode no outro, não pode no fim de semana, não pode não sei o que. A gente chama para ter vamos comer junto, tomar um café junto, fazer as coisas junto aqui, só um pouquinho, tomar um café, almoçar junto. Aí a pessoa não pode porque ela tem sempre um compromisso, muita movimentação na vida. Para onde? O que nos leva lá para aquela primeira pergunta, quem que está mandando em você que você está sempre correndo atrás disso? Mas para os discípulos de Jesus, a pergunta fica, eu estou isolado ou eu estou me movimentando? Com os meus movimentos eu tenho que ficar esperto para ver se eu estou realmente fazendo algo que tem a ver com fazer discípulos ou eu só estou correndo atrás de dinheiro, atrás do meu conforto de família, da minha família, é sempre eu e meu marido e a gente... E a gente faz muitas coisas, a gente se movimenta muito, viaja pra caramba, a gente sai, come fora. É isso aí, eu tô vendo, Rafa, o movimento da vida é levar a vida. É isso, tô me movimentando e tô vivendo a vida, tomando vinho. Uau, eu sou demais. Tá, onde está o fazer discípulo nesses movimentos da vida? Não é que você não pode fazer isso, lógico que não, Jesus falou pra gente viver a vida, mas e aí? Onde que entra aí a ordem de Jesus? Se é só isso que eu me movimento. Não tem mais nada para eu me movimentar, não tem gente para eu chamar junto nessas saídas aí para tomar aquele vinho, para comer aquela pizza. Eu não posso chamar mais alguém e aí começar a nascer talvez uma outra amizade, uma outra coisa que pode evoluir para aquilo que Jesus ordenou fazer discípulo. Talvez um casal sair com outro para comer uma pizza, nesse processo ajudar esse outro casal a se conectar com Jesus, depois de talvez um bom tempo. Primeiro amizade, certo? Coisas práticas aqui para a vida. Fazer amizade, né? Ter um ambiente bom, no momento certo, quando Deus deu a sabedoria, vocês vão tocando no assunto de Deus, homem, quem que faz a ponte entre os dois? Jesus, aí, sabe? Fazer discípulos, você precisa se abrir para novas conexões na sua vida também. E mais um alerta aqui, o último aqui desse ponto. Então, no movimento da vida, levar a vida, né? Nas coisas que acontecem na nossa vida, que estão nos movimentando, é para a gente continuar fazendo discípulo. É a ordem de Jesus. Mesmo naqueles movimentos da vida que são duros, tragédias, coisas difíceis para mim. Perdi um emprego, perdi minha mãe, perdi meu pai.
uma doença na família. Alguém que eu gosto muito, um amigo meu, aconteceu alguma coisa com ele. Alguma amizade que ficou estranha, que quebrou. Coisas que machucam a gente, coisas que são duras na vida. A vida está movimentando, tá vendo? Mas mesmo assim Jesus está falando, nesses movimentos, façam discípulos. Não deixe a missão de lado. E não é que eu tenho que parar aí com uma pessoa, sentar lá, agora vamos ler a apostila aqui do discípulo, vai ler aí, Jesus é o único Senhor, Jesus é o único Senhor. Não, é na vida real. E essas pessoas que a gente está caminhando junto, olharem para a gente e verem como é que a gente está reagindo às pancadas da vida. Eu estou largando tudo e estou falando, desisto de Deus. Ou eu continuo. Ou eu choro, mas eu choro com Deus. Oro. Reajo ao que o outro me machucou, eu reajo com amor, com perdão. Reajo à fofoca dos outros, meu discípulo do meu lado, sabendo que tem gente falando mal de mim, e eu, ao invés de, não, vamos falar mal dele, né? Movimento da vida, está acontecendo coisa que é difícil. Aí eu pego com o meu discípulo e falo, vamos orar por ele. É melhor a gente parar essa conversa para não falar mal do outro e vamos orar. É um movimento difícil da vida, mas que eu continuo fazendo discípulo. Melhor a gente parar e orar, não é? Vamos orar por aquele lá. Aquele que está nos fazendo mal. Vamos orar por essa situação. Um exemplo disso. Um dia eu estava do lado de um mestre meu. E numa saída, num encontro, numa reunião, e um pastor. E esse pastor teve uma notícia de que cortariam o sustento dele, e eu estava do lado dele. E aí eu vi a naturalidade com que ele ouviu isso, é um novo movimento da vida. Você não vai ganhar mais tanto para continuar com esse trabalho aí na igreja de vocês. A gente vai tirar o recurso de vocês. Deus abençoe. E aí eu vi a reação do meu pastor, do meu mestre, daquele que estava caminhando comigo. E eu vi alguém em paz, falando, bom, tudo bem, a gente se ajusta lá. Muito obrigado, Deus abençoe. E a naturalidade que eu vi, ele lidando com aquilo, ele estava fazendo discípulo, mesmo num movimento difícil da vida, ao ver que aquele coração não estava assim, mas o dinheiro, malditos, tiraram meu dinheiro. Não, Deus deu, Deus tirou, vamos continuar a obra lá, Rafão, vamos continuar a obra lá em Atibaia. Ele fez discípulo num momento difícil da vida e eu estava olhando aquilo e falando, é isso aí, é. Eu não esperava menos dele, porque eu já conhecia a vida dele, a vida na palavra, como Jesus era o centro daquela vida, mas num momento difícil da vida eu falei, é isso, tamo junto. Fez discípulo num momento, num movimento difícil da vida, continuou fazendo discípulo. E aí a gente vai para a terceira parte aqui, tá? Olha aí, espalhando a multiforme graça de Deus. Eu te relembro, submeter-se a essa autoridade de Jesus, submeter-se a Jesus é fazer discípulos que farão discípulos. Não para no próximo. É um negócio que nunca vai parar, certo? Espalhando a multiforme graça de Deus. A gente vai fazer discípulo batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Multiforme graça. A gente faz discípulo convidando essa pessoa para entrar numa comunidade divina, onde a vida isolada e sozinha não bate com a vida de Deus. Deus já é comunidade e o discípulo, quando ele crê em Jesus, quando ele é feito discípulo e ele vai agora seguir Jesus, ele vai seguir num corpo, no meio de muita gente. Um vai ajudando o outro, acompanhando o outro, e isso já é fazer discípulo, tá? Rafa, eu não sei evangelizar, eu não sei acompanhar uma pessoa só. Esteja em igreja que você já está ajudando a fazer discípulo. Você é mais um do grupo que ajuda, que ora, que dá uma palavra ali de conforto para a pessoa. Você está ajudando, o grupo todo está fazendo discípulo. Isso é maravilhoso. E a gente, então, quando está trazendo um discípulo para a comunidade, esse cara, não, eu vou seguir Jesus, eu vou ser discípulo de Jesus, a gente está chamando ele para algo que é multiforme, não é só eu mesmo e eu mesmo lá no meu canto. Não, Deus não é assim, Deus é 3 em 1, a comunidade é multiforme, é uma graça que se espalha, que tem multiformas. Então,
você vê isso na ordem, façam discípulos de todas etnias, de todas as diferenças, espalhando a multiforme graça de Deus. Significa que a gente vai fazer discípulo de pessoas com idades diferentes da nossa. A gente não tem que ficar só falando com quem é da mesma idade. Eu pego geração menor para a gente conversar, para a gente crescer junto e seguir Jesus. A gente fala com geração que está acima da nossa, que é mais antiga, e a gente vai fazendo discípulo, um discípulo do outro e se ajudando na caminhada com Jesus. Diferentes etnias, diferentes gerações, raça, cultura. Ah, mas diferentes, ó, a gente é diferente, é multiforme. Ah, mas a minha família sempre fez assim, sempre viveu assim. Ok, mas a gente é diferente, a minha família fazia de outro jeito. E a gente vai encontrar o jeito, os dois estão encontrando multiforme e a gente vai seguir Jesus. Você tem seu jeito, eu tenho o meu jeito, mas a gente vai caminhar mesmo assim junto, seguindo os dois a Jesus, certo? Ah, mas nessa cidade sempre foi de tal jeito, tal coisa. É diferente do que eu vivi, é diferente do que o outro viveu. Não, são 3, 4 jeitos diferentes e ainda mais o jeito da cidade que é diferente. Ah, cada um veio de uma cidade diferente, está numa cidade... Ok, é diferente, mas os discípulos são de Jesus. A gente espalha a multiforme graça de Deus quando a gente não fica se limitando a não, mas aqui sempre foi assim. Sempre foi. Mas agora pode ser multiforme. Não, mas aqui é sempre... Vamos espalhar. É fazer discípulo de Jesus. Então, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todas as diferenças, né? Encaixando, mergulhando nessa vida de Deus. E Deus nos promete, através de Jesus, presença com a gente nesse processo. A gente vai levar esse encontro com Jesus adiante, porque Jesus está sempre do nosso lado, falando, vamos, enquanto você está fazendo discípulo, eu estou mais ainda impulsionando você, porque você está na minha missão, a gente está junto nessa missão. Jesus nos diz, aí a gente fica energizado e vai fazer isso com ele. Se Jesus está nisso, eu quero estar nisso também. Eu não quero estar em outros movimentos por aí da minha vida. Não. Eu quero estar nisso. Jesus está fazendo discípulo, eu quero estar junto com ele nessa mesma missão. Porque, poxa, que legal fazer parte disso. Então a gente tem autoridade e movimento. Autoridade de Jesus que nos coloca em movimento e uma ordem para a gente. Leve esse encontro com Jesus adiante. Amém? Vamos juntos com Jesus levar esse encontro com Ele para outras pessoas, outros grupos por aí. A gente tem esse privilégio. A gente se vê por aí.